Bom dia, meu querido irmão e amigo. Deus continue te abençoando, abençoando o seu dia, abençoando sua vida, sua família. Quero compartilhar com você hoje mais um texto da Palavra de Deus, nosso dia a dia com Deus uns aos outros. O texto de Efésios, capítulo 4, o versículo 32, diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o mandamento de hoje é: perdoem-se uns aos outros. Então, a palavra de Deus nos manda perdoar. A palavra de Deus nos manda ser compassivo, ser bondoso para com os nossos irmãos. O perdão é algo indispensável para que a gente possa viver bem, para que a gente possa viver em comunhão. E a gente sabe que o nosso relacionamento interpessoal aqui, a gente com os outros irmãos, cada um de nós, se o nosso relacionamento não está bem com o nosso irmão, se há alguma falta de perdão, se há alguma necessidade de reconciliação, a gente sabe que isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse que se você for oferecer sua oferta, e quando você estiver indo oferecer a sua oferta para Deus, você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, você precisa se reconciliar com ele. O texto diz: vai lá e procura o seu irmão, reconcilie-se com ele primeiro e depois ofereça a sua oferta. Então, o ato da adoração a Deus, nós precisamos estar bem, em comunhão, não podemos estar guardando mágoa, ressentimento, mas precisamos perdoar para que possamos efetuar realmente esse ato de adoração de forma que agrade a Deus. Jesus ensinou também na parábola, ou melhor, na oração modelo lá do Pai Nosso, quando ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então ele coloca aí na oração que o pedido de perdão a Deus implica também em que nós estejamos perdoando aqueles que nos ofendem. Então, como nos aproximarmos de Deus, como pedirmos perdão a Deus, como adorarmos a Deus, se não perdoarmos os nossos irmãos? Lá em Mateus, capítulo 18, no versículo 21, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí, Jesus quer dizer com isso que o perdão ele é ilimitado. Né? Se você fazer a conta em 70 vezes 7, 490 vezes, certamente o que Jesus está querendo dizer é que você deve buscar sempre perdoar ao seu irmão. E ele conta uma parábola nesse texto também de Mateus 18, parábola do servo devedor ali, do credor incompassivo. Diz que um rei foi buscar receber de um servo seu um valor muito alto que ele estava devendo, muito alto mesmo. E ele não tinha como pagar. E aí o rei falou: então vai ter que ser vendido, você, sua família toda vai ter que ser vendida para pagar a dívida. E aí ele implorou e o rei perdoou a sua dívida. Disse: tudo bem, não precisava pagar aquela dívida imensa. Aí ele sai dali e encontra com um outro servo, agora um servo dele, que devia um valor bem pequeno em comparação com o que ele devia ao rei. Mas aquele homem não tinha como pagar. E ele chega e fala: não, você tem que me pagar. E ele não tinha como pagar e ele disse que ele não ia perdoar aquela dívida e ele teria que pagar. Então botou ele... E aí eles foram lá falar com o rei e falaram: olha, aconteceu isso. Ele saiu daqui e tal, e o outro que queria não pôde pagar e ele não perdoou a dívida. O rei chamou novamente e falou: olha, eu te perdoei uma dívida tão grande,
e você não perdoou aquela dívidazinha, então agora você vai ter que pagar tudo que você está me devendo. Então, olha só, é a mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. Deus nos perdoou de uma dívida tão grande que nós não tínhamos de maneira nenhuma como pagar. O perdão que recebemos de Deus, a salvação que recebemos de Deus, né, é uma graça que é favor imerecido, nós não tínhamos. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho. E lá em Romanos 5 vai dizer que a prova do amor de Deus é ter Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então foi tão grande amor. E se nós fomos perdoados por Deus, nós temos que olhar para o nosso irmão com compaixão, com bondade e também perdoar. Porque se Deus nos perdoou, por que nós não vamos perdoar? Aqui em Efésios capítulo 4 e 5, eu vou ler o verso 31 também, diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então você verifica aqui que ele manda tirar da nossa vida algumas coisas que atrapalham essa vida de amor, essa vida de perdão, né, que traz problema. Então ele fala tirar a amargura. Tira a amargura, a gente não pode viver amargurado. Indignação, ira, quer dizer, aquela cólera, aquela coisa que a gente fica guardando no nosso coração. Gritaria, quantas vezes as pessoas levantam a voz para ofender, para falar, para gritar contra a outra. Calúnia, que tem a ver com falar mal, com maledicência, né? E toda maldade, que não haja maldade no nosso coração em relação ao nosso irmão, mas pelo contrário, que haja bondade, compaixão e que nós nos perdoemos uns aos outros. Como Cristo nos perdoou, sejamos imitadores de Deus, como filhos amados que nós somos dele. Deus nos perdoou em Cristo, que nós também, como ele, sejamos perdoadores. Há alguém que você sente que precisa perdoar? Há alguém que você sente que precisa se reconciliar, que você sabe que não está bem com você? É o momento, Deus está te falando, Deus está chamando você a perdoar, a se reconciliar, a viver em comunhão, porque o perdão traz cura, o perdão traz alegria ao coração de Deus, à igreja. A comunhão é fortalecida quando nós vivemos em comunhão. E para viver assim, precisamos perdoar. Se há alguém, perdoe. Busque essa pessoa. Ore a Deus. Se você está achando difícil perdoar, peça a Deus para colocar isso no seu coração. Mas precisa haver o desejo seu de realmente se reconciliar. Que Deus te abençoe, que Ele nos ajude, que perdoemos assim como Cristo nos perdoou, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Que haja verdadeiro amor no nosso coração. Sejamos bondosos, sejamos compassivos, assim como Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu perdão. Enche o nosso coração, ó Pai. Enche o nosso coração desse amor. Enche o nosso coração dessa compaixão, ó Pai. Que, ó Deus, nós possamos aprender a viver em comunhão. E que nada, ó Pai, nenhum empecilho, que não haja amargura, que não haja ira, que não haja gritaria, que não haja, ó Pai, maldade, que não haja maledicência, ó Deus, que nada disso atrapalhe a nossa comunhão. Mas nós queremos repreender tudo isso, nós queremos tirar da nossa vida tudo isso. Pai, coloca em nós o verdadeiro amor, coloca em nós o desejo de perdoar, ó Pai. Ó Deus, se alguém nesse instante, em oração, sente que está precisando perdoar alguém, se reconciliar com alguém, ó Pai, toca nessa vida, ó Pai, em nome de Jesus, dá força, dá coragem, dá poder espiritual para se aproximar, para perdoar, para possamos viver em comunhão, ó Pai. Esse é o desejo do Teu coração para nós, comunhão
verdadeira, ó Deus, comunhão cada dia mais, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude. Ó Pai, também te pedimos a tua misericórdia, ó Deus, mais uma vez, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Quanto carecemos, ó Pai, de cura dessa questão toda, dessa pandemia, ó Pai. O Senhor pode trazer cura, o Senhor pode curar os enfermos, o Senhor pode, ó Deus, fazer maravilhas, ó Pai, como o Senhor já tem feito. E nós pedimos que continue fazendo, livrando, ó Deus, o nosso país, ó Pai. Mas, ó Deus, em nome de Jesus também, ó Deus, cura espiritual, que o povo brasileiro possa reconhecer Jesus, possa ver o teu amor, ó Pai, possa se render ao Senhor, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai. Sara a nossa nação, Senhor. Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante do Senhor nesse dia. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa a tua igreja, ó Pai. E faz a tua igreja viver em unidade, ó Pai. Sabemos que esse é o desejo do teu coração e que esse seja sempre o nosso desejo também. Muito obrigado por todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.